Bem. Outro problema aqui. Virou aqui, meu pai. Agora vai. Fiquei feio. Se você der 2 toques, a câmera vira. Tá bom, agora vai. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos iniciando o próximo módulo. Nesse próximo módulo, nós vamos estar estudando os livros poéticos da Bíblia. Então, nas próximas 5 segundas-feiras, nós vamos estar estudando toda essa literatura, ok? Essa literatura de livros poéticos e de sabedoria compreende 5 livros, né? São os livros de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro do Cântico dos Cânticos, né? Ou Cantares de Salomão, como alguns conhecem. Como nós temos 5 livros, nós vamos trabalhar um livro por encontro. Então, hoje, primeira aula, a nossa temática vai ser o livro de Jó. Nós vamos abordar o livro de Jó. Só que antes de nós entrarmos no livro de Jó, eu gostaria de fazer uma introdução com vocês à literatura poética na Bíblia. Por quê? Porque a poesia, ela é um gênero literário e é um gênero literário bem específico. A Bíblia hebraica, que vocês conhecem como Antigo Testamento, eu chamo de Bíblia hebraica, porque é a Bíblia da comunidade de Israel, ela carrega não somente esses livros poéticos, mas ele carrega um conteúdo denso de poesia, tá? Você vai encontrar poesia não somente, por exemplo, nos Salmos ou em Jó. Você vai encontrar poesia, por exemplo, no texto dos profetas. Você vai encontrar poesia até mesmo dentro do Pentateuco ali, dos 5 primeiros livros, dos livros da lei. Eu usei um exemplo aqui, peguei um livro de Juízes, onde tem, aqui no capítulo 5, o chamado Cântico de Débora, que é uma literatura poética, né? Então, você vai ver que o gênero da poesia, ele atravessa toda a Escritura, ele está presente em toda a Escritura. E nós precisamos entender o que é poesia e o que é prosa, entendeu? Fazer essa diferença, entender essa diferença, para quando nós olharmos para o texto, quando nós abordarmos o texto, nós sabemos diferenciar. Por quê? Porque isso nos levará a dar um tratamento específico para o texto. Eu sei que isso a gente deveria ver em aula de hermenêutica, mas até mesmo, vão por mim, a aula de hermenêutica nossa foi muito corrida no médio, eu não consegui abordar gêneros literários, não consegui. E na verdade é uma introdução da introdução da introdução. Fica mais ou menos assim, porque a poesia ela se divide em várias formas, né? Existem várias formas de poesia dentro do texto da Escritura Sagrada. Mas vamos primeiramente entender o que é poesia, tá? A gente pode definir e pensar em poesia como um tipo de linguagem. É uma linguagem que ela tem uma estrutura voltada para contar uma história ou expressar alguma emoção, alguma ideia ou algum sentimento. Só que a poesia, ela trabalha de uma forma específica. A gente pode definir que é uma arte. A poesia é uma expressão artística, certo? Diferente da prosa. Então é uma arte de quê? É uma arte de criar imagens, expressões, emoções e você vai ver que isso aqui vai estar dentro de... Existe uma controvérsia muito grande, mas isso está dentro de uma certa métrica. Existe uma certa métrica. O que é métrica? Métrica é a forma como se escreve. Métrica é a forma como se desenvolve. Por exemplo, quando você lê o livro dos Salmos, qualquer salmo que nós lemos, nós sabemos que nós estamos diante de um texto poético, certo? Então você está lá. Mesmo um salmo como o Salmo 1, que ele tem uma característica bem didática, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujo seu tempo floresce, a folhagem nunca murcha, não são assim os ímpios, né? Então você vai ver isso. Nós fazemos essa leitura, quando nós lemos na nossa língua, na língua portuguesa, não parece uma poesia, porque hoje, na nossa cultura, no nosso mundo, né, poesia precisa ter rima, né? Não tem rima, né? Os salmos, ele não se parece nada, por exemplo, com aquela poesia: minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás, as árvores que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então você vê que a poesia moderna, a poesia dentro do que nós entendemos na nossa cultura ocidental, ela tem o que? Rima, ela tem métrica. Se você for pensar, muitos poemas, as palavras são contadas e elas vão se repetindo. Isso é chamado de métrica, entendeu? Ela tem um número X, cada estrofe tem tantas palavras e vai se repetindo esse número de palavras. Então a poesia moderna, ela tem essa característica. Só que aqui também existe uma métrica. Por exemplo, qualquer salmo em hebraico, que é a língua a qual foi escrito o texto dos salmos, qualquer salmo ele é cantado. Ele pode ser entoado com cântico. Então, para se cantar, tem que se ter uma métrica, tem que se ter é um texto específico. Você não sai cantando qualquer coisa. Então isso já é uma característica do que é um texto poético. Ele é um texto que ele carrega uma métrica, que ele carrega uma estrutura, e ele trabalha o quê? Ele procura expressar sentimentos, imagens, através da arte. Poesia é isso. Poesia é expressar ideias, sentimentos, pensamentos por meio de arte, de uma expressão artística, ok? E a prosa? A prosa é diferente, tá? A prosa, ela é um texto. A ideia de prosa é uma palavra que vem do latim. A própria palavra prosa já é uma palavra em latim. A prosa significa... começou. Bom, prosa é um discurso direto, entendeu? Prosa é um discurso direto. Então, quando você pensa numa prosa, você está pensando em algo linear, algo em linha reta, entendeu? Por exemplo, quando você tem uma narrativa, se conta uma história, né? Vamos supor que eu peço para fazer uma redação de como foi o seu dia. Aí você vai falar da hora que você acordou, do que você fez, se você orou, cuidou da sua higiene pessoal, tomou o seu café, foi trabalhar, foi fazer os seus afazeres. Dentro dessa redação que você está me contando o seu dia, que é um texto mais descritivo, né, que você está descrevendo o seu dia, o seu texto está em prosa. Você está contando as coisas de uma forma lógica, de uma forma linear, você está colocando as coisas em sequências. Entendeu? Uma coisa que leva a outra, você acordou, fez isso, depois fez aquilo, depois fez aquilo. Isso é prosa, entendeu? Então, a Bíblia, ela está dividida entre esses dois gêneros. Isso aqui falando de uma forma bem grossa, bem sintética, bem resumida, tá? Você tem prosa e você tem poesia. Em toda a Escritura você vai encontrar isso. E muitas vezes... um vai estar misturado com o outro, tá? Um vai estar misturado com o outro. Quando você pega os evangelhos, por exemplo, no Novo Testamento, o Novo Testamento já vai descaracterizando isso. O Novo Testamento vai se tornando um texto mais de prosa, basicamente quase sempre. Quando você encontra alguns pedaços, deixa eu pegar aqui, por exemplo. Você tem lá Romanos, um discurso enorme, aí você chega lá no final do capítulo 11, aí ele fala, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis, né? São os teus preceitos. Quando você chega nessa passagem, essa passagem ela é poética. Ela é uma poesia ali dentro. Por quê? Porque aquilo ali é um cântico. Aquilo ali era um hino que os cristãos primitivos já cantavam. Então Paulo ele pegou um hino, algo que os cristãos já cantavam nas suas reuniões, e inseriu no texto ali de Romanos, exatamente para fechar um discurso extremamente filosófico, porque ele está falando da soberania de Deus,
ele está falando da escolha de Deus, de temas como eleição, como reprovação. Então ele pega algo bem filosófico, bem teológico e encerra com uma poesia. Por quê? Por que ele faz isso? Porque a poesia, ela carrega beleza. Você pode não lembrar nada. O discurso que eu estou te falando, que encerra Romanos 11, começa no capítulo 9. Então é Romanos capítulo 9, 10 e 11. Um discurso extenso. Ele começa falando da escolha de Jacó, da reprovação de Esaú, da abertura que se deu entre a eleição de Israel e a escolha da igreja. E toda essa temática ele termina com esse texto, que é uma exaltação o quê? A grandeza de Deus, de que Deus ele tem caminhos desconhecidos ao homem. E é muito bom falar disso porque o nosso livro de Jó vai tratar exatamente sobre essa questão da soberania, sobre essa questão dos caminhos desconhecidos, entendeu? Então, quando você vai perceber uma coisa muito interessante. Quando você lê um texto com muita prosa, você pode guardar ou não. Mas as poesias normalmente nós guardamos. Se tem uma poesia que eu ouvi na época de escola quando eu tinha 14 anos. Entendeu? Agora há pouco. Por que guarda? Por causa da beleza estilística, por causa da rima, no caso, por causa... A poesia ela tem essa característica de embelezar. Entendeu? De trazer beleza, de trazer colorido. Ela carrega um ar de sensibilidade. Já o discurso em forma de prosa, não, ele é um discurso, ele pode ser narrativo, ele pode ser descritivo, entendeu? Ele pode ser dissertativo, mas ele está sempre explicando algo, mostrando algo, entendeu? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença entre poesia e prosa. Então, eu vou usar um exemplo aqui, que eu falei para vocês que o mesmo livro, até uma mesma cena, pode carregar esses dois ambientes, pode carregar essas duas situações. E aí eu estou pegando uma história, que é a história no livro de Juízes, capítulo 4, do verso 17 até o 24, e há uma repetição em Juízes 5, do 24 ao 31. Essa história do capítulo 4, do 17 ao 24, conta um momento em que o general cananeu Sísera foi assassinado, foi vencido por uma mulher chamada Jael, entendeu? Conta essa história, essa história é narrada no livro de Juízes, né? Onde a história começa com Débora sendo chamado para ajudar o... Não, Isso, Baraque, exato. E aí ela lança-lhe uma profecia, né? Que na primeira leitura você pode pensar que ela fala para ela, todo Israel vai saber que a vitória veio na mão de uma mulher. E a vitória veio de fato, que era essa Jael que acabou assassinando esse general cananeu. Quando você lê essa passagem, eu peguei o verso 19 aqui para a gente usar como exemplo. Porque o verso 19 aqui se repete depois no 5. Aqui o capítulo 4 é uma narrativa dessa vitória do povo sobre os cananeus. Então, Juízes 4 é uma narrativa. Juízes 5 é o chamado Cântico de Débora. Você pode até abrir aí na sua Bíblia, no livro de Juízes, e ver que um está falando exatamente dessa vitória e o outro é um cântico. Ou seja, nós vamos já encontrar estilos diferentes. Aqui, o estilo é prosa. Aqui, o estilo é poesia. Porque já se trata de um cântico. O fato de ser um cântico já coloca isso dentro de um elemento poético. Aí agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a diferença. É o mesmo texto, é a mesma passagem. Mas você já começa a perceber o quê? Olha a diferença dessa estrutura para essa estrutura. Aqui é 4,19, você pode abrir aí na sua Bíblia. E esse aqui é o 5,25. Então no 4,19, ó, aqui é o Sísera falando com a Jael. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede.
Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ok? E aí quando Débora está narrando isso de uma forma cantada, olha só, água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. Você já percebeu que só a forma como ele está sendo escrito já é uma diferença muito grande, né? E essas diferenças que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, para quando vocês estiverem lendo na casa de vocês o texto da Bíblia, vocês comecem a ter essa percepção, comecem a ter essa diferença, fazer essas diferenciações, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que a gente vai perceber, né, é que no texto aqui, na prosa, há um elemento de... Há um elemento que a gente chama de linearidade. Lembra que eu falei que a prosa é um discurso direto, né? Prosa é um discurso direto. E é o que está acontecendo aqui, ó. Então ele lhe disse, dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Então, ó, aqui é uma cena sequencial. Ele pede leite, ele pede água, ela vai, abre um odre e lhe dá o leite. Então você vê essa... E aí você tem o quê? Uma repetição, né? Você vê que a palavra dá-me, ela se repete. É uma repetição de ideias, ok? Então, por que existe essa repetição? Porque ele é explicativo, ele está dizendo que ele pediu algo e ela lhe deu algo, né? Então, aqui existe já uma outra questão que é também presente na poesia, tanto na poesia como na prosa, mas você percebe dentro da literatura hebraica que são chamados paralelismos, né? É um outro paralelismos. Por isso que eu falei, é só uma introdução. Existem muitas nuances, muitos critérios. Existem paralelismos. Os paralelismos tem pelo menos 3 paralelismos sintéticos, que é o caso aqui. Está fazendo uma síntese de ideia, né? Aqui o paralelismo é sintético. Ele vem, ó, dá-me, peço um pouco de água. E aí ela deu-lhe de beber. Ele está pedindo, ó, dá-me, peço de beber. E aqui deu-lhe de beber. Então você vê que essas duas frases aqui, vou grifar aqui, essas duas frases, peço de beber, deu-lhe de beber, elas se repetem, ou seja, elas estão em paralelo. O que é um paralelismo? É uma coisa junto da outra, são duas coisas próximas ou repetidas, muitas vezes repetidas. Então, por que ele pediu algo para beber e ela deu algo para beber? É isso que o texto está dizendo. Então tem um texto em paralelo com o outro, uma ideia em paralelo com o outro. A ideia aqui é completar, é complementar. E aí ele pediu água e ela lhe deu leite, tá? É um dos paralelismos. Aqui tem uma outra forma de paralelismo, que é um paralelismo em forma de contrário, ó. Você vê que o texto aqui ele vem numa sequência. Ele vem... Você consegue imaginar, a prosa, ela é tão reta, ela é tão discurso direto, que eu gostaria que vocês vissem isso. Lembra que eu já falei para vocês? A Bíblia ela precisa ser lida com a nossa imaginação, né? Nós precisamos ler com os ouvidos. Enquanto a gente está olhando aquilo, a gente está ouvindo. E enquanto a gente está ouvindo, a gente está imaginando. Essa é a melhor forma de nós tentarmos compreender uma passagem. Então imagine o cara chegando lá dentro de uma tenda, ele chegando lá com sede, cansado, tá imaginando? Cansado da batalha, ele é um general inimigo, e aí ele está chegando, aí ele está cansado, ele pedindo água para ela. E de repente ela vai, ela abre um odre, um pote de leite e dá de beber e cobriu. Cobriu o quê? Cobriu o pote, tá? Ela tirou, isso, é uma sequência.
Você conseguiu imaginar a cena? Conseguiu visualizar ele chegando, pedindo, ela indo lá, abrindo o pote, tirando um pouco de leite, colocando lá, dando para ele? Ok. Já a poesia, você não consegue fazer você não consegue gerar esse tipo de imaginação. Por quê? Porque ela tem uma outra construção. Vamos aqui para o texto embaixo, ó. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. Aqui, você já vê que tem até um acréscimo. Tem algo aqui que não tem aqui. Isso aqui, ó. Essa taça de príncipes lhe ofereceu manteiga, que na verdade em hebraico é nata. A ideia é essa, entendeu? É a nata do leite, né? Ou seja, deu o leite com a nata, ou seja, lhe deu um leite coalhado. Entendeu? Só que, veja só. Aqui você tem uma ideia sequencial. Sequencial, tá uma sequência. Aqui não. Aqui você pega esse trecho aqui, não tem uma sequência. Tem algo assim como ele pediu uma coisa e ela deu outra. Entendeu? A gente chama isso de antítese, né? É algo contrário. É um paralelismo que a gente chama antitético. Entendeu? É uma ideia contrária. Por quê? A ideia aqui na poesia é mostrar que ela estava usando isso aqui como uma estratégia para que ele se sentisse à vontade, para que ele descansasse e ela pudesse feri-lo. O cântico, né, ele vem resumindo. Então a poesia ela é sempre o quê? Ela tem um caráter de resumo, ela é sintetizada, essa é a palavra. Olha o quanto você gastou de palavras aqui, olha o quanto você gastou de palavras aqui. Então, o texto poético ele é muito curto. Ele fecha as ideias muito rápidas. Ele não tem uma sequência lógica. A poesia não precisa ter sequência lógica. Ainda mais a poesia hebraica. Isso. Isso é a doçura da poesia em si, né? A prosa é como se alguém estivesse conversando com a gente. Isso, entendeu? Pastor, e aí, essa poesia de baixo, o povo hebreu para eles cantarem, torna até mais fácil quando eles estão cantando, né? Sim, sim. A construção aqui ela já é própria para ser cantada, entendeu? Aqui é narrado, aqui é falado e aqui é cantado, entendeu? Tem essa diferença. Então, essa é uma das questões, né? Uma outra coisa que você percebe é que a poesia, ela tem uma coisa que a gente chama de incremento. Aqui está dizendo que ele pediu leite, que ele pediu água e ela deu leite. Aqui acrescentou duas coisas. Essa taça de príncipes, que isso aqui é um tipo de uma vasilha especial, sabe? Ela pegou a melhor vasilha que tinha. Essa era a ideia. E lhe ofereceu manteiga, ou seja, a nata do leite, como se fosse uma coalhada. Isso aconteceu de fato? Pode ser que não aconteceu de fato. Na poesia, não necessariamente você precisa ter uma ideia real. Essa é a diferença. Gêneros poéticos não estão baseados em fatos reais. Eles podem se utilizar de fatos reais, mas a forma que ele vai construir, ele pode se utilizar de elementos não reais. Isso é chamado de incremento. E por que se faz isso na poesia, principalmente na poesia hebraica? Para dar intensidade para a cena. Para dar intensidade. Sabe quando você está lá, você assiste uma novela baseada em fatos reais? Ou um filme baseado em fatos reais? Não necessariamente as cenas aconteceram daquela forma que está no filme. Mas por que o filme faz daquele jeito? Para chamar a sua atenção, para te colocar dentro daquela cena, entendeu? Então a poesia, ela tem isso. Todo gênero poético, guardem isso, todo gênero poético pode se utilizar de situações que não são reais, ok? Que não são reais. Pastor, quando der a hora do coisa, me avisa aí. Entendeu? Não são reais. Isso vai ser muito importante para a gente pensar no livro de Jó, porque isso aqui tudo está dentro do livro de Jó. Esses dois elementos estão muito presentes no livro, tá? Então, para a gente definir aqui,
Vamos pensar um pouquinho aqui entre prosa e poesia para a gente fechar esse assunto. Então, quando você pensa na prosa, além de você ter um discurso direto, sequencial, lógico, tem lógica. As poesias podem fugir da lógica, tá? Por exemplo, você tem um texto de Isaías onde as árvores batem palmas. Você está entendendo? Qual é a lógica disso? É totalmente poético, entendeu? Você tem no próprio livro de Juízes, lá em Gideão, quando eles querem fazer do Gideão rei, e aí ele não aceita, alguém conta uma parábola onde fala que uma figueira foi chamada para reinar, e aí ela convidou uma outra, e terminou um espinheiro reinando. É uma fábula, não é uma história real, é uma fábula. Ou seja, é um elemento poético, a história não é real. Árvores não falam, árvores não governam, árvores não têm vida própria. Pegou-se algo inanimado e deu-se vida. A Bíblia como literatura é algo fascinante. Para você ter ideia, na USP existe uma cátedra somente de estudo literário da Bíblia. Para você ter ideia, eu consegui ter contato há pouco tempo, que eu estou estudando ciências da religião agora, eu consegui ter contato com a doutora que lidera essa cadeira de literatura bíblica. Ela é israelense, ela não é brasileira, entendeu? Ela fala bem português, né? Mas assim, ali se estuda totalmente a Bíblia nessa perspectiva da construção literária. Para você ver como as Escrituras é um livro extremamente rico. Quando eu falo que eu tenho paixão pela Bíblia, eu já falei isso aqui para vocês, para os mais antigos aqui, é exatamente por essas coisas, pela riqueza literária, pelas expressões. Logicamente que estudar isso pode te colocar dentro de alguns choques, né? Mas com o tempo você vai achando de novo o chão debaixo dos seus pés, entendeu? Hoje eu não pretendo tirar o chão debaixo dos pés de vocês, mas pretendo fazer uma fenda neles, entendeu? Pretendo fazer uma pequena fenda. Então você vai ver que a prosa, ela é um texto que ele é linear, ele tem uma lógica, entendeu? Ele tem um desenvolvimento natural das ideias. A poesia não. A poesia, ela tem... ela é sintetizada, ela é um resumo das ideias. Você nunca vai ver a história como é. Por exemplo, você pega acho que é o Salmo 78, faz uma narrativa da história de Israel. Basicamente, se eu não estou equivocado, é o 78. Ele conta novamente a história de Israel desde os primórdios, mas conta com outros elementos. Você entendeu? Não dá... o Salmo ele é muito pequeno para você contar de Gênesis até os dias em que foi escrito, entendeu? Da construção, da criação. Então você vê o quê? Que a literatura poética ela faz síntese, ela faz resumo, ela torna o objetivo dela falar algo não literalmente. Não literalmente. Guardem isso. Guardem sempre isso. A poesia, às vezes, ela pretende não falar algo literalmente. Ela quer enfatizar algo, uma ideia, um ensino. Por isso, quando você se deparar com passagens poéticas na Bíblia, tome muito cuidado. Tome muito cuidado porque não é aquilo que não é literal. Às vezes, não é só abstrato. Às vezes, o que acontece? Por exemplo, a literatura, a poesia, ela é muito usada na cultura mesopotâmica, na cultura egípcia. A Bíblia, as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, bebeu dessa fonte. Bebeu dessa fonte da Mesopotâmia, bebeu dessa fonte do Egito. A Escritura... ela está surgindo, o texto da Bíblia, ela está surgindo em paralelo com documentos daquelas sociedades, daquelas culturas. Então, o que acontece? O texto da Escritura, ele faz uma leitura do mundo que nós chamamos de uma leitura monoteísta. O texto da Escritura, ela faz uma leitura defendendo a ideia
de um único Deus, Criador, soberano, que escolheu um povo para si, que lhe deu o seu caminho, suas leis. A gente está falando de Antigo Testamento, certo? Então, as Escrituras, elas leem o mesmo evento. Por exemplo, você pega a história da criação, Gênesis 1 e 2. Você tem a história da criação no texto da Bíblia. Você tem a história da criação no texto da Mesopotâmia, no chamado Epopeia de Gilgamesh. Você tem uma história da criação no Egito, chamado Épico de Atarhazes. Todos eles escreveram uma história sobre a criação. E de alguma forma, qual é a diferença? A diferença é que a Epopeia de Gilgamesh, o texto dos egípcios lá, eles enfatizam o politeísmo, a crença em vários deuses. E o texto da Bíblia faz a mesma leitura do mundo, da realidade, defendendo a ideia de um único Deus criador. Então, as imagens que existiam, as imagens míticas, por exemplo, você vai ver em Jó a ideia de um Leviatã. Leviatã é da cultura babilônica. E por que está no texto da Bíblia hebraica? Porque os hebreus absorveram essa visão. Absorveram isso é chamado de cosmovisão. Eles estão num mundo em comum, eles estão numa sociedade em comum, eles estão numa época em comum, todo mundo está vendo as mesmas coisas. Só que os hebreus, eles enxergam isso da perspectiva de que isso é obra da mão de um único Deus. As outras nações, que isso é obra da mão de vários deuses. Tá? Então, por exemplo, eu já não sei se eu falei aqui, se eu falei lá, mas vou reiterar. Por exemplo, quando você vê lá no texto de Gênesis, né? E houve separação entre as águas de baixo e as águas de cima, e as águas de baixo foi chamado de mares e as águas de cima foi chamado de firmamento, né? Por que o texto está dizendo lá em Gênesis que o céu é chamado de águas de cima? Porque o homem da antiguidade, ele acreditava que esse céu azul, ele era águas. Entendeu? Tanto que em hebraico, águas é chamado de Maim e céus é chamado de Chamaim. Entendeu? Carrega a mesma raiz de Maim. Por quê? Porque eles acreditavam que as águas em cima, houve essa separação. No caso do texto de Gênesis, diz que Deus fez isso, ele separou as águas de baixo com as águas de cima. Então todo mundo, os que escreveram a Bíblia, os que criam num único Deus, como as culturas pagãs, acreditavam que o céu azul, essa atmosfera, que você sabe que a água só é formada com a junção das nuvens, né? Mas que esse céu azul, eles achavam que eram águas e que era segurado por uma redoma. Acho que ninguém assistiu aqui os Simpsons, né? Um episódio onde eles ficam presos numa redoma. Você assistiu? A ideia lá foi copiar esse conceito. A ideia daquele episódio dos Simpsons foi copiar essa ideia primitiva das culturas antigas. O ser humano, o homem do Antigo Oriente, o homem estamos em 2020, pula mais 2.000 anos para trás. O homem de 4.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, as pessoas acreditavam que esse céu azul bonitinho que você vê era água e estava seguro por uma comporta, estava seguro por uma espécie de proteção. Tanto que no texto de Gênesis, quando fala do dilúvio, o que fala? Abriu-se as comportas dos céus. Por quê? Porque eles acreditavam que aquela redoma que segurava a água lá em cima tinha janelas e essas janelas se abriram. É a mesma ideia lá em Malaquias: se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bem semente. É cultura, é a visão de mundo daquela cultura, entendeu? Então, quando você pensa nisso, você vê que eles trouxeram para a Bíblia as crenças e a forma de ver o mundo daquela cultura. Então, quando você olha para a poesia também acontece isso. Então, por isso você vai ver Leviatã, você vai ver dragão, você vai ver monstro marinho no texto da Bíblia. Você vai ver umas coisas que você fala, meu, o que é isso? Entendeu?
Tem um texto de Jó lá que diante dele a tristeza salta de alegria, né? Que as pessoas colocam como se fosse diante de Deus e na verdade é diante do Leviatã. E ali é altamente poético. A ideia é dizer assim, que a imagem do Leviatã, a forma como o Leviatã é, causa espanto. Aí na nossa tradução na língua portuguesa ficou, não só na nossa língua, né, mas em outros idiomas, ficou como a tristeza saltando de alegria. Primeiro, tristeza saltar de alegria, você está dando vida para um sentimento. Isso já é altamente poético, entendeu? Mas não é diante da presença de Deus, é diante do Leviatã e a ideia é de espanto. É de promover uma comoção diante da grandeza daquela figura. E a ideia ainda por trás disso é dizer que o Leviatã é criação divina, que Deus está acima do Leviatã. E aí você já vê a defesa do monoteísmo. Porque o Leviatã era tido como uma divindade nas culturas pagãs. E aí a ideia, sempre o texto da Bíblia está dizendo que Deus está acima de qualquer poder que possa existir. Deus está acima de qualquer coisa. Por isso ele é chamado no texto do capítulo 1 de Elohim, o poder dos poderes. Essa é a tradução de Elohim, o poder dos poderes. No cântico de Moisés ele cita que quando passa o Mar Vermelho, ele faz um cântico e ele diz que o Senhor é um homem de guerra. Exato, isso. A imagem de um general triunfando sobre a batalha, né? Triunfando sobre quem? Ele é o homem de guerra que vence as divindades egípcias. Porque em todo momento no texto de Gênesis está sempre essa ideia. O Deus dos hebreus contra os deuses do Egito. Estão em guerra, entendeu? Sempre esse conceito, essa mentalidade. Então, aí você percebe como esses elementos entram dentro da poesia. Entra dentro do gênero poético, ok? Fechamos aqui? Agora a gente vai entrar no livro de Jó, ok? O livro de Jó, ele... Pode apagar? Pode, eu escrevi. Quem não escreveu, tira uma foto. Você tem 20 segundos. Sim. Quero cumprimentar os irmãos que estão assistindo online. Com a paz do Senhor, Deus os abençoe. São muito bem-vindos. Um bem-vindo meu, do pastor Willi e de toda a sala aqui. Então, o texto de Jó. O texto de Jó, ele carrega os dois elementos que eu acabei de falar para vocês. A pesquisa moderna da Bíblia, estudiosos, hoje, e tem uma escola muito difundida, divide basicamente o texto de Jó em duas partes. O capítulo 1 e 2 e o capítulo 42, do verso 7 ao 17, que é o trecho final, né? Deixa eu apagar aqui, eu vou... Quem? Então a gente tem aqui Jó, capítulo 1 e capítulo 2, e o finalzinho do capítulo 42, que vai do 7 ao 17. Isso aqui é uma prosa. Ele está escrito em formato de prosa, ok? Já todo o grande movimento do livro é poético. Do capítulo 3, verso 1, até o 42, 42, verso 6, é poético. Ok? Então, logicamente que é por conta disso que o texto de Jó ele é um texto altamente difícil, tá? Ele é altamente difícil. Difícil. Não só difícil na sua leitura, difícil para a pesquisa bíblica. Para você ter ideia, é um dos textos mais discutidos nos ambientes acadêmicos. É um dos textos mais controversos. Por quê? Porque muitos acreditam ser uma aqui. Lembra que eu acabei de falar para vocês que a poesia não necessariamente precisa ser verdade? Entendeu? Então, há uma discussão acadêmica há séculos
Não só entre os cristãos, porque aqui esse é um texto da Bíblia hebraica. Esse, na nossa Bíblia, faz parte de uma seção que a gente chama de poéticos e de sabedoria. Mas na Bíblia hebraica, ela faz parte de uma seção que a gente chama que é chamada de Neviim, Ketuvim, que são os escritos, que é a parte escrita da Bíblia, né? que são textos. Para o judeu não são textos de valor inspirado, tá? No judaísmo não se tem isso aqui exatamente como palavra de Deus. Não, por exemplo, o judeu ele divide a escritura em termos de importância. O mais importante para a comunidade de Israel é a Torá. Ali eles têm as diretrizes diretas de Deus, né? Então aquilo ali são as leis, né? E depois, seguindo, vem os profetas, porque os profetas, querendo ou não, eles são porta-voz de Deus, e eles carregam uma mensagem vinda do Senhor. Mas os escritos, eles têm como uma literatura de sabedoria também, como uma literatura poética de sabedoria. E aí, a própria comunidade judaica também é dividida. Para você ter ideia, um dos grandes pensadores do judaísmo, que é o Rambam, que é o Maimônides, né, conhecido aqui no Ocidente como Maimônides, ele escreve num livro chamado Guia para os Perplexos, que ele faz um comentário do livro de Jó, e ele fala, olha, os nossos sábios, ele fala exatamente isso, nossos sábios eles estão divididos entre várias opiniões. E aí o Maimônides dá a opinião dele, fala, porém eu acredito que esse seja uma obra fictícia, que alguém escreveu com uma finalidade de falar sobre a soberania de Deus, de ensinar sobre o sofrimento humano. O Maimônides define isso. Logicamente que quando você tem essa controvérsia, porque você lê no livro de Ezequiel uma citação a Jó. Lá no livro de Ezequiel existe uma citação direta a Jó. Então, cria-se a ideia que de fato existiu um Jó, um personagem histórico, real. E aí fica essa discussão que não termina nunca, tá? A não ser que a gente chegue em algum momento em que ache algum tipo de documento que possa provar autoria, possa provar data. A data é um outro grande problema do livro de Jó, é a questão de data, entendeu? Hoje, cada vez mais, estudiosos acreditam que esse texto foi produzido no pós-cativeiro, após o retorno do cativeiro. Mas quando você olha para a história te remete para um tempo bem mais anterior, te remete à época dos patriarcas, entendeu? Só que a história de Jó está falando de um homem que não era judeu, era um árabe, seus amigos eram árabes, ele está numa região chamada Uz, que provavelmente faz parte da região dos Edomitas, na Arábia. Quer dizer, é uma história fora do comum, né? Porque você está acostumado com o texto da Bíblia, ou fazendo narrativa da história de Israel, ou quando a situação não acontece em Israel, como o livro de Esther, que se dá lá na Pérsia, mas está falando de judeus. A ideia do livro de Esther, a ênfase do livro de Esther é na festa do Purim, é no momento em que eles agem, que Deus, na verdade, age, né? Trazendo libertação, não permitindo que os judeus fossem massacrados ali na região da Pérsia. Então envolve os judeus, mas o livro de Jó não envolve isso. Até o sacrifício que Jó fazia já demonstra que não tinha na tradição. Sim, não está ligado às tradições do sacrifício em Israel. E a forma como ele sacrifica é que mostra que é uma forma de sacrifício anterior à instituição da lei. Então, vai ficar sempre esse elemento de tensão entre os que acreditam que a história de Jó é uma história real, entre os que não acreditam que a história de Jó é uma história real e que você tem o quê? Algo como uma peça teatral, né? Como um romance, como uma novela. Até o escritor ainda ninguém sabe que... Exatamente, entendeu? E por parecer talvez que seja numa época mais posterior, fica ainda muito mais difícil. Então, quando nós formos ler o livro de Jó, independente se você crê que a história é real ou não, você vai precisar entender uma coisa. Independente se o Jó existiu de verdade, se não existiu, se a história é real ou não, esse bloco
que é um bloco onde se desenvolve vários diálogos, que se desenvolve as conversas entre Jó e os seus amigos, eles são um bloco altamente poético. Então você vai ter que considerar que a conversa, se você acreditar que existe um Jó de verdade que sentou com seus amigos, eles não conversaram dessa forma, tá? Até porque a Juliana não acorda e levanta e diz para o Danilo: ah, como seus olhos são como ambar ou como a pedra de ônix, né? Você não sai dizendo isso para o seu marido, né? Claro que não. A gente não usa esse tipo de linguagem. Esperava-se, né? Ou o Danilo sai dizendo, né? Seus cabelos refletem a luz do amanhecer. Ninguém sai conversando assim, né? Embora seria muito legal. Mas não é essa forma como a gente fala. A nossa forma de falar, ela é como prosa. Ó, eu estou falando aqui, em nenhum momento, a não ser quando eu citei uma poesia, em nenhum momento eu estou usando uma linguagem poética. Eu estou conversando com vocês numa linguagem discursiva. Então, se essa história aconteceu de verdade e esses amigos sentaram com Jó para conversar com ele, foi como a gente está aqui, conversando. Como são as conversas. E alguém, ao escrever, transformou, lapidou o texto para torná-lo numa linguagem poética, tá? Então, guarde isso. Ainda que você tenha a história como real, ainda que você acredite que teve um Jó de verdade, que viveu num momento histórico de verdade, você precisa entender que esta conversa, que a construção do texto, tá? A construção, ela carrega um elemento de poesia, porque a gente não conversa como tá as conversas ali. Você pega o livro de Cantares, a gente não conversa, eu acabei de falar, você não conversa com a sua esposa assim, entendeu? Não conversa. Talvez se você algum dia namorando tentou conquistá-la e escrever um poema, vai lá, entendeu? E ficou no passado. Entendeu? Ficou no passado. Não é isso. Então o que acontece? Transformaram, ainda a história sendo real, ela foi escrita em formato de poesia. Por quê? Por quê? Por que se faz isso? Lembra que eu falei que a poesia ela tem uma função? Qual era a função que eu falei no início da aula? Embelezar e também chamar a atenção. Eu vou ficar parando de ficar andando, senão eu vou dificultar a sua vida aqui. Vou ficar aqui. Ok? Então, perguntou aqui, ó, Jó é uma história árabe? Sim, a história em si, ela traz não só árabe, ela é do mundo antigo. Nós vamos ver que dentro dessa construção aqui, por exemplo, os 3 amigos de Jó, eles trazem ideias que são representações filosóficas de como era o pensamento do mundo antigo. Então, acabei de responder por que, né? Acabei de responder também por que está em formato de poesia. Porque a poesia, ela transforma, ela pega ideias, às vezes até difíceis de se compreender, ela procura dar conotações mais artísticas, mais belas e até simplificar em alguns momentos. E chamar a atenção. A ideia aqui do texto de Jó é sempre nos chamar a atenção para essa questão da justiça de Deus, da soberania de Deus, do problema do mal, entendeu? Então, a história de Jó ela é uma história do Antigo Oriente, não só árabe, né? Não só daquela comunidade, que na verdade não era árabe, né? Era edomita, né? Era Edom, eram os termos de Edom ali, né? Então, ela é uma história do Antigo Oriente. Dentro do livro de Jó está a visão babilônica, a visão persa, a visão judaica, está um misto, entendeu? Existe um elemento que a gente pode chamar de sincretismo, existe um elemento de sincretismo dentro do texto de Jó.
E esse sincretismo ele acontece aonde? Dentro de uma questão filosófica, de pensamento, de maneiras de enxergar a Deus. Cada personagem, cada um dos amigos de Jó, ao falar, ao expor algo, está mostrando uma forma de se pensar. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Ainda que você tenha essa história como uma história real, você precisa entender que esse bloco aqui, que é onde se desenvolve a maior parte do texto, 90% ou mais do texto, 95% do texto, acontece de forma poética. Embora tenha sido real, mas as conversas não foram exatamente como estão escritas. Diante disso, a gente está numa construção poética e você tem um texto que a gente fala que ele foi lapidado. Ele foi trabalhado para cumprir um propósito, tá? Ele foi trabalhado visando um propósito. Alguém tem alguma pergunta daqui? Ou online também? Ok? Então você tem um texto lapidado. E a escritura está cheia de texto lapidado. Agora, se você é da escola e defende que não é um texto real, que é uma alegoria, que é uma forma de novela, então já está... Isso aqui já fica muito também acessível. Você vai entender que tudo aqui, mesmo a prosa que conta a história, né, no 1 e 2 do Jó, ela já está sendo escrita de uma forma assim criada. Está se criando meio que no formato de uma novela, uma cena, e depois entrando um outro elemento poético para trabalhar as ideias que vão ser defendidas no texto, tá? E mesmo com toda essa incerteza, por que o livro de Jó entrou no cânon? Ele entrou no cânon por exatamente suscitar a reflexão. Veja só, o judaísmo, você tem esse cânon aqui da Bíblia hebraica fechada por volta do ano 500, antes de Cristo, nos dias de Esdras ainda, né? Foi nessa época que se reuniu a grande assembleia, onde se restaurou a grande sinagoga, o Sinédrio, né? O Sinédrio ele já existe desde os dias de Moisés. Moisés é que criou o Sinédrio. Mas ele toma forma, ele cria forças e eles resolvem fazer o quê? Formar o cânon, fechar o cânon, né? E Jó ele entra exatamente por suscitar essa questão da soberania de Deus, do problema do mal. Por quê? Dizem alguns rabinos que o livro de Jó, já que ele foi escrito pós-cativeiro, no retorno, é uma forma de contar as dores da comunidade de Israel no cativeiro, entendeu? É uma forma poética de mostrar, por exemplo, a perda, embora o Jó é justo, né? O Israel que vai para o cativeiro não é justo, sofre uma punição, um castigo merecido, né? Olha para Lamentações e você vê que a ideia é que o castigo de Israel foi merecido. Porém, ele fala sobre essa questão do problema do sofrimento, né? Era uma expressão do sofrimento do povo na Babilônia, de como lidar com o sofrimento, de como entender o sofrimento. Parece que não, mas mesmo sendo um livro tão controverso, ele é um livro tão atual, e ele vai ser sempre um livro atual, porque a temática é o problema do sofrimento. Nós vamos entrar agora no capítulo 1 aqui, você vai começar a ver essa questão. Ok? Vamos fazer uma... Já abriu o chão debaixo da terra, tá tudo certo. Ainda não. Comecei a fazer alguns furos. Pode até ser que o livro foi escrito aí pós-cativeiro, ou na época de Salomão também. Sim, também. A história em si, como a gente já tem essa narrativa de que muitas histórias bíblicas foi passado, né? De geração em geração. Pode estar contando a história bem. Poderiam ter acontecido o quê? A forma poética, romântica, quem escreveu dessa forma, porque, sinceramente, a gente não pode questionar jamais as questões espirituais, né? Mas, olha, do ponto de vista humano, é um livro muito perfeito. Você tem 3 diálogos repetidos numa sequência lógica, entende? Você começa com uma pequena prosa, você não precisa pegar o recheio do livro para entender o ocorrido com Jó. Então,
Tanto que a igreja mesmo não gosta de ler, só pega o primeiro, o segundo. Sim. E o final, e a restauração de Jó, e o 42. 1, 2 e 42. Entendeu? Essa parte, como a gente então tem a prosa muito limitada e resumida, aí você vai ter aí toda a parte poética de um pouco mais extensa, pode ser, nós estamos pensando em pensamento, tá, gente? Tá? Possa ser então que poderia ter sido escrito esse livro no tempo ou de Salomão, ou De Abraão. e a história inicial, como depois eu lembrava aqui, os sacrifícios, as formas de sacrifício que os filhos faziam, não tinha nem conservação para poder oferecer. E o que passava na cabeça dele de querer oferecer um sacrifício? Né? É coisa muito primitiva. Tem uma parte Exato. de Jó, acho que eu E assim, e ele estando numa terra pagã, por que ele é monoteísta? Né? Ainda que, ó, Entendeu? a gente está na mitologia, Sim. um pouco mais, eu estou pensando junto, Sim, claro que não. A ideia é reflexão. a gente entende o texto bíblico hoje. A história, por exemplo, que nós temos na Bíblia, Moisés vem contando ela no tempo lá da viagem, não é isso? Sim. Vai falando aí. Eu vou. Ah, Sim. Aí o que acontece? Independente de nós termos os livros canônicos, mas já existia pessoas que eram temente a Deus, a coisa estava acontecendo. Tanto que se você observar dentro da mitologia, lá na mitologia, vocês vão ver que tem um pseudo na história, Adão e Eva, porque isso era contado de pai para filho, então isso foi meio que implementado, levantou coisa poética e sai talvez do foco como nós temos na Bíblia hoje, explanado por Moisés. Mas assim, não descarta a possibilidade do livro de Jó ocorrido, ter ocorrido antes de todos os acontecimentos hebraicos e depois a escrita que foi escrita depois. Como que foi Melquisedeque também? Você virou pra mim? Eu não acredito. Olha, apontando comigo, o microfone tá com ele lá. Né? Pastor, Melquisedeque também, ele não é da linhagem da hebreu. Ficando a sua ideia. Melquisedeque não é da linhagem hebraica e era temente a Deus. E ele fazia O sogro de Moisés também. Exatamente. Entendeu? Com essa ideia que Ela eu- perguntou se a citação de Tiago 5, 10 e 11 não é uma afirmação de que o personagem é real. então, no Novo Testamento, o que acontece com o Novo Testamento é o seguinte: ainda que se você estivesse falando de uma tradição que ela pudesse ser ou não real, fictícia, que já fazia parte da tradição, é sempre tido como verdadeira, né? A gente tem que pensar o seguinte: qual é a leitura da comunidade de Israel e qual é a leitura da igreja? A igreja, ela lê a Escritura do ponto de vista de que nós temos toda a Escritura como inspirada e nós temos toda a Escritura como a palavra de Deus, ok? O judaísmo, ele não tem essa preocupação. O judaísmo, ele defende em elementos de importância. Você não vai numa sinagoga e ouve alguém te ensinando sobre Jó, mas você na sinagoga você vai ouvir a Torá, os 5 livros de Moisés, muitas vezes fazendo o quê? Aí sim, conexão com os profetas, mas vai de um nível de importância. Então assim, o cristianismo, ele fez uma outra leitura do texto da Bíblia. Então, quando a gente pega a questão, por exemplo, do Tiago citando lá, né, em loco ali, pode ser, se a história for real, ok, entendeu? Se não em 5,17 de Tiago, eu acho que não está citando sobre Jó, está citando sobre Elias. Está falando de Jó. É Jó? Sim. Isso, entendeu? A paciência do personagem. Sim. Sim. Não é a credibilidade se existiu ou não a história. Exato. Nós falamos sobre a escrita. A escrita, exato. É pertinente, porque a gente crê plenamente que aconteceu. É como o cano já está fechado 500 anos antes de Cristo, ele já tem como inspirado essa parte da escritura. Por isso que ele já usa essa parte da escritura para citar. É igual quando Hebreus, acho que é Hebreus que cita Abraão. E fala, por fé Abraão crera que Isaac poderia ser ressuscitado, com minhas palavras. Isso. Mas não significa que realmente Abraão estava pensando que Deus ressuscitaria Isaac. Exato. Mas como o Novo Testamento já tem a ressurreição, Isso. então o escritor de Hebreus remete que naquele momento Abraão estava com uma fé suficiente para uma Sim. ressurreição, mas não que seria isso. A visão está mais ampla, né? Isso, O exato. conhecimento foi mudando com o tempo. O conhecimento que eles tinham em Josué, por exemplo, era que o sol realmente parou.
E hoje, na verdade, foi a Terra que parou. Então, com o tempo, o conhecimento foi se ampliando. É o que o pastor falou sobre a cultura, sobre Isso. o que está acontecendo naquele determinado momento. Vocês não creem mais que o céu azul é água, né? Ninguém crê há muito tempo. Né? Não deixa de ser. Ninguém crê que tem uma redoma, embora o planeta ele tenha a camada de ozônio, não é exatamente algo que segura algo, né? Então, assim, a gente já tem... o que acontece? A Bíblia está sendo escrita numa época muito remota. Você tem o quê? Sim. Essa é uma polêmica que vai existir sempre vai existir, né? Normalmente, tradicionalmente, se acredita numa história real, entendeu? Só que é isso, você tem que pensar numa história real, mas que escrita de uma forma poética, entendeu? Não que eles estavam conversando entre si com aquela linguagem em si, entendeu? Que ela foi construída exatamente para... Houve sim a conversa, entendeu? Por exemplo, você pega as parábolas de Jesus, a forma como Jesus conta as parábolas, no texto, em aramaico, que era a língua que Jesus usava, aquelas parábolas eram cantadas, entendeu? E muitas das parábolas que Jesus usava, não necessariamente eram histórias reais. Porque, lembra, o gênero poético, ele não necessita de uma história real, entendeu? É um mestre instruindo, sim. O que a gente precisa entender é que o que pesa no Antigo Testamento, na comunidade de Israel, para eles o que importa é a mensagem. Ainda que se utilize de vários recursos literários, o cerne é a mensagem. A igreja, o cristianismo, na verdade, pós-reforma protestante, é que tem uma preocupação com a literalidade do texto. Porque foi na reforma protestante que se estabeleceu um método de interpretação, que é o método de literal histórico-gramatical, entendeu? Então foram os reformadores os responsáveis por fazer esse olhar mais literal do texto e se preocupando mais que aquilo é aquilo mesmo, entendeu? Mas para trás da reforma, não tem isso. Tanto que a igreja medieval, a igreja católica, fez vários tipos de interpretação alegórica. Uma hora vocês vão ver sobre isso, tá? Vamos tomar um café? Agostinho foi um texto que fez... Sim. Vocês também estão convidados a tomar um café, cada um na casa de vocês.